que você acha que impede a maioria das pessoas de ter uma boa saúde? É a otimização hormonal? É algo que eles estão perdendo? A coisa mais comum que impede as pessoas é que muitas têm síndrome metabólica. Elas não fazem dieta, elas não se exercitam, elas não controlam o sono, o estresse ou a saúde espiritual. E elas também não cuidam da saúde coletiva ou da saúde social, como a saúde da família ou das pessoas em sua casa. É quase como tentar entrar em uma fraternidade ou uma irmandade. Se uma dessas coisas não está em ordem, você não terá uma saúde ideal. Você fala sobre essas 6 coisas principais, que são exercício, dieta, sono, estresse, luz solar e espírito ou espiritualidade. Quando você percebeu que, se uma dessas 6 coisas estiver desalinhada, você provavelmente não vai se sentir tão bem quanto deveria. Quando isso aconteceu? Durante a faculdade de medicina e a residência, há um processo de aprendizado sobre a importância do corpo, da mente e da alma. Sério? A mente e a alma. Sim, a mente Na e a alma. faculdade de medicina. Sim, e também durante a residência. No terceiro ano da faculdade de medicina, geralmente você começa seus estágios clínicos, e isso inclui trabalhar na UTI e trabalhar com a equipe de cuidados no final da vida, a equipe de cuidados paliativos. E muitas vezes você vê famílias e indivíduos que nunca foram espirituais durante toda a vida. E por espiritual, você pode simplesmente definir isso como a autorrealização na hierarquia de necessidades da pirâmide de Maslow. E indivíduos que nunca se consideraram espirituais ou religiosos estão solicitando falar com capelães. E eles também querem falar com seu médico sobre a saúde espiritual. No fim das suas vidas, eles pensam nisso. Então, algumas das solicitações que eles têm com os médicos, posso encontrar um capelão, ou um pastor, ou alguém para conversar sobre isso. O que é que eles estão pedindo para conversar? É com eles? É sobre o motivo da vida? É perdão? O que é que eles querem saber ou aprender? Muitas vezes, eles estão apenas com medo e têm um diagnóstico terminal e foram informados que eles têm dias ou semanas de vida. Oh, meu Deus. E eles querem descobrir, bem, tudo o que eles fizeram em toda a sua vida, talvez eles tenham arrependimentos, talvez estejam felizes por terem feito coisas, talvez queiram falar com membros da família mais cedo, em vez de apenas no final mesmo. Mas eles querem encontrar um sentido, aquela autorrealização na pirâmide das necessidades. Enquanto você fazia residência e testemunhou isso, o que foi um grande despertar para você? Você já era uma pessoa espiritual antes, ou você ficou tipo, tem uma coisa na saúde que vai me dar uma vida mais longa caso eu acredite nessas coisas? Sim, sou um cristão e sou espiritual. Não me considero religioso, mas acredito que todo ser humano tem uma alma. E também que todo ser humano tem um propósito. Então, muitas vezes, eu rezava com os meus pacientes e conversava com eles e perguntava o que eles pensam. Mesmo entre, vamos pegar um grupo de pessoas, digamos cristãos. Muitas pessoas nos Estados Unidos são cristãs. Há uma grande variação no que as pessoas acreditam sobre Deus, ou mesmo Jesus. E também há uma ampla variação do que as pessoas sentem que se beneficiam sendo cristãos. Algumas pessoas sentem que se beneficiam, outras sentem que certamente não. Certo. E em que medida a alma ou o espírito contribuem para a saúde ideal? E como a alma pode se tornar doente também? Essa é, obviamente, uma pergunta particularmente difícil, que muitos teólogos discutem de um lado para o outro, através do que eu acredito ser chamado de apologética. O que eu sei é que quando a alma não está saudável, muitas vezes toda a família sofre. Os membros da família. Uau. Sim. Especialmente se... E, obviamente, há exceções para tudo, e a resposta para tudo também é depende. Claro. Mas, digamos que é uma família, e todos são cristãos, e um indivíduo talvez esteja no final da vida. Talvez não, mas muda completamente sua visão de mundo e sua espiritualidade. E, muitas vezes, você vê consequências físicas e mentais negativas apenas por causa disso. Por mudar sua espiritualidade ou suas crenças em torno de espiritualidade. Correto. Interessante. Mas se uma crença espiritual não estiver te apoiando emocionalmente, e também na parte emocional e fisicamente, e você pode trocar por algo que lhe dê mais significado e propósito, isso também prejudicaria as dinâmicas familiares, porque há uma quebra de crença e uma crença diferente. A longo prazo, pode ser uma mudança benéfica, mas a curto prazo, quase sempre é bastante difícil. Porque você está mudando sua crença sobre algo que você achava que era
uma palavra do universo ou algo assim, né? Sim. Você tem essa identidade ou essa crença que teve a vida inteira e agora tá pensando que é uma mentira, né? É como mudar qualquer outra intervenção no estilo de vida ou até mesmo um medicamento. Se você não faz exercício algum e de repente começa a se exercitar intensamente com um CrossFit, você terá muita dor nas primeiras semanas. É, com certeza. Fascinante. O espírito é algo com o qual você começou. Bem, obviamente você cresceu estudando isso, mas durante a residência você começou a perceber que é uma parte enorme do que as pessoas pensam quando estão gravemente doentes ou no fim da vida, né? Como é que você começou a implementar ou integrar isso na sua prática médica, no seu processo? Isso começou apenas com os pedidos dos pacientes. Muitas vezes, os pacientes perguntam ao médico: "Bem, o que você acha?" Ou "Você vai orar comigo?" Ou "Você fará tal coisa?" E você faz o seu melhor para atender a esses pedidos. Na verdade, foi assim que comecei a me envolver com hormônios também, porque a patologia hormonal é muito rara. E muitas vezes, os pacientes solicitavam ajuda, ou até mesmo apenas exames laboratoriais relacionados a isso. E se você realiza um exame laboratorial nos hormônios de alguém, eles ficam muito, muito agradecidos. Da mesma forma, você simplesmente ora por um paciente. Digo que não sou um especialista, mas ficarei feliz em fazer isso com você. Eles também ficam muito gratos. Quando você faz testes de hormônios, que tipo de exame as pessoas podem fazer para ter resultados sobre hormônios e quantos hormônios diferentes existem para serem testados? Sim, então, uma visão geral dos hormônios é que existem vários tipos diferentes, mas existem os hormônios peptídicos, que são hormônios compostos por cadeias de aminoácidos, como o hormônio do crescimento. Existem também hormônios esteroides, como estrogênios, progesteronas e andrógenos, como a testosterona. E também existem hormônios baseados em aminoácidos. Por exemplo, o hormônio da tireoide é baseado na tirosina. Os hormônios são apenas moléculas de sinalização. Não há nada mágico neles, mas eles fazem a comunicação entre os sistemas orgânicos e até mesmo dentro dos sistemas orgânicos. A comunicação entre os sistemas orgânicos é chamada de hormônios endócrinos. A comunicação dentro do mesmo sistema orgânico é chamada de hormônios autócrinos. E como alguém sabe, sem fazer um teste, que tem hormônios saudáveis? Como é que a gente pode saber? Dá para saber? Como você se sente de forma geral, eu chamo isso de biofeedback. Se você está se sentindo muito bem e tem boa energia, vitalidade, libido e humor, e não está dormindo demais, nem dormindo pouco demais, então talvez você tenha um perfil hormonal bastante normal. Muitas pessoas sentem que não estão focando tão bem como antes. Não estão tão motivadas como antes. Minha libido mudou um pouco. Minha habilidade atlética, ou até mesmo minha composição corporal. E quando isso acontece, é extremamente difícil de adivinhar o seu perfil hormonal sem fazer um exame de sangue. Sério, tem que fazer um exame de sangue, coletar amostras e ver onde é que estão as deficiências, né? Se um setor de hormônios estiver deficiente, isso pode afetar outros hormônios no corpo também, eles diminuem, ou você pode ter hormônios muito saudáveis em uma área e não tão saudáveis em outra área. É possível ter hormônios saudáveis em uma área e não saudáveis em outra área, mas o processo de comunicação entre eles é chamado de inibição de feedback. Pode haver um feedback negativo em que eles diminuem a produção de qualquer hormônio. Por exemplo, o estrogênio pode ter um feedback negativo para a produção de testosterona, e também pode ter um feedback positivo em que realmente aumenta em um ciclo. Interessante, mas parece que se você não está se exercitando, ou se está comendo mal, se você está dormindo muito pouco, se está estressado e negativo, não com estresses positivos, né? Se você fica o dia todo dentro de casa sem receber luz solar, a sua bússola espiritual não tem direção moral, provavelmente isso vai afetar a sua dinâmica hormonal em algum momento, né? Se uma dessas coisas não está correta, provavelmente afetará os hormônios, né? Sim, provavelmente. E novamente, a resposta para tudo é: depende. Mas é muito comum corrigir qualquer uma dessas modalidades que estiver desalinhada. É por isso que eu prescrevo um estilo de vida, uma prescrição nutricional ou uma prescrição de exercícios. Eu realmente acredito que a comida é remédio, e os remédios originais eram todos baseados em alimentos e ervas de qualquer maneira, e o exercício também é um remédio. O sono é remédio? Luz solar é remédio? Sim, eu diria que sim. Provavelmente em menor grau. A dieta e o exercício têm um efeito pouco mais poderoso, pois sua dieta está reconstruindo continuamente todas as células do seu corpo. E como você se exercita, é como a máquina funciona. Se você deixar um carro parado em uma garagem,
Talvez eu possa pensar em uma analogia esportiva também. Acho que as corridas também são um esporte. É, claro. Mas se você deixar um carro parado em uma garagem, ele não vai funcionar Certo. bem. Quais são os 5 alimentos que você recomendaria para poder otimizar hormônios? Se você consumisse consistentemente, moderadamente, eles apoiariam o crescimento saudável dessa dinâmica hormonal. Quais seriam? Para indivíduos em países desenvolvidos, o que eu suponho que a maioria dos nossos ouvintes sejam, eu diria que a fibra seria o número 1. Apenas uma pequena porcentagem dos americanos consome fibra saudável o suficiente. 5%? Só 5% consome. Quanta fibra a gente precisa para ser de uma boa Eu não qualidade? tenho certeza de quanto de fibra você precisaria para uma quantidade saudável, mas existem 3 tipos principais de fibra. Eles têm o que é chamado de IDR, que é uma ingestão diária recomendada, que basicamente é o que você precisa para evitar a deficiência. E na maioria das informações nutricionais, há a fibra solúvel e insolúvel, e é a fibra total e a fibra dietética. A fibra dietética é a mesma coisa que a fibra solúvel, e essa é uma das formas que muito poucos americanos consomem o suficiente. O que isso inclui? Quais tipos de alimentos? Um exemplo de fibra dietética é a casca de psyllium, ou o pó de psyllium. Metilcelulose L é outro tipo. A maioria dos alimentos tem uma combinação de fibras solúveis e insolúveis. Você também tem um tipo especial de fibra conhecida como fibra prebiótica. E pense nisso como a comida de peixe para o seu microbioma intestinal. É o que as boas bactérias, em geral, gostam de comer. Basicamente, você não pode simplesmente jogar peixes no tanque do seu microbioma intestinal e também no seu microbioma oral. Você precisa alimentá-los. Sério? Ok. Esses diferentes tipos de fibras, quais seriam os alimentos ricos em fibras que você gosta de prescrever? Eu gosto bastante de vegetais de raiz. Você precisa ter um pouco de cuidado porque muitos vegetais de raiz são ricos em food maps, mas os food maps não são necessariamente ruins. Um exemplo seria o alho. Outro poderia ser o alho poró, gengibre, raiz de chicória. Para algumas pessoas, embora a raiz de chicória estranhamente tenha alguma interação com a alergia à erva de São João, algumas pessoas podem ter uma reação alérgica cruzada com Ok. isso. Então esses são alguns dos alimentos ricos em fibra que você gosta. Ok, qual a segunda coisa que você recomendaria? Alimentos além da fibra. Eu diria uma fonte de proteína. E então, o terceiro seria uma fonte de ômega 3. Uma das minhas fontes de proteína favoritas é a carne vermelha. Existem muitas boas fontes de proteína que não são carne. Mas você certamente deseja uma boa fonte de proteína, especialmente se estiver tentando otimizar a sua saúde ou sua função física. É certamente possível obter todas as vitaminas e nutrientes necessários sem carne na dieta. E também é possível obter ômega 3 suficiente sem peixe na dieta. Mas pode ser difícil. Sério? Sim. Quanta proteína de carne você consome e quanto você recomendaria para uma pessoa que talvez não seja um atleta e em forma como você? Pessoalmente, eu consumo provavelmente não chega a 2 gramas, mas quase 2 gramas por quilo de peso corporal por dia. Por dia, Por o que dia. é extremamente alto. Mas eu também gosto bastante de proteína. E eu tento consumir fontes relativamente magras, porque se você simplesmente disser à pessoa média para sair e comer 2 gramas por quilo de peso corporal, o que é muito, e a maioria das pessoas não precisa disso, elas acabarão consumindo muitas calorias. Entendi. Quanto você pesa? 90 quilos. 90 quilos. 200 gramas de carne vermelha todo dia? Ou proteína. Ah, ia dizer carne vermelha é Sim. bastante, né? 200 gramas de proteína, cerca de 2 gramas por quilo. E qual quantidade de carne vermelha nessa proteína diária você consome? Aproximadamente 2 a 3 vezes por semana, então não é todos os dias. Não todo dia, 2, 3 vezes por Sim. semana. Qual a porcentagem dessas 200 gramas que você consome de carne vermelha? Qual o seu... Será de carne vermelha? Sim. Quanto? Ou, semanalmente, provavelmente apenas de 5 a 10%. Ah, de 5 a 10% das 200 gramas por dia, Sim. nos 3 dias da semana. Entendi. Quais são algumas das principais fontes de proteína que você Salmão é uma recomenda? das minhas fontes de proteína favoritas. Ok. O salmão é quase mais uma fonte de ômega 3 na terceira categoria do que uma fonte de proteína. Mas também é rica em proteínas, né? Correto. É. Eu também sou fã de feijões. Existem muitos tipos diferentes de feijões. Alguns têm relativamente pouca proteína. Grão de bico é uma fonte de proteína. Feijões como feijão marrom ou feijão preto também têm proteína. Eles não são de alta qualidade, mas
podem ser complementares para ajudar a suprir a outra metade. A doutora Gabi Lyon fala sobre isso também. Por que a alta proteína é tão importante também para otimização hormonal na dieta? Muitos dos hormônios acessórios, como os hormônios peptídicos ou hormônios de aminoácidos, são literalmente sintetizados com base na proteína presente na dieta. Muitas proteínas, como as proteínas da carne, são ricas em metionina, cistina ou carnitina, que é apenas um peptídeo com 2 aminoácidos diferentes. Mas seu hormônio da tireoide é a tirosina, que é transformada e convertida no hormônio da tireoide com iodo. E sua dopamina também é tirosina. Triptofano, outro aminoácido comum em muitas carnes, mas também em muitas outras fontes de proteína. E, é claro, algumas pessoas também tomam tirosina e triptofano como suplemento, reforçando a ideia de que a comida é remédio, mas o triptofano pode formar tanto a serotonina quanto melatonina, entre muitos outros hormônios também. O que acontece se, vamos dizer, se você consumir apenas 20% da ingestão de proteína diária? Então você consumiria apenas 40 gramas de proteína por dia, em comparação aos 200 gramas. O que aconteceria com seus hormônios, seus músculos, seu corpo, sua saúde em geral, com 20% em vez do que você geralmente consome no dia a dia? Sim, e mesmo em comparação com 1,8 ou 2 gramas por quilo de peso corporal por dia, 40 gramas é bastante baixo. Mas, se você tiver uma quantidade razoável de massa muscular acumulada, e digamos que esteja em um período de jejum intermitente ou em uma dieta de imitação de jejum para doença hepática gordurosa, a curto prazo, isso terá efeitos leves, mas, a longo prazo, terá efeitos significativos. Não apenas porque são blocos de construção, mas pense nisso como uma cascata de envelhecimento. Se o envelhecimento é considerado normal ou uma patologia, não importa muito, porque essa cascata ainda ocorre. O Dr. Patak, da Clínica Mayo, escreveu um excelente artigo, cerca de 2 anos atrás, e você pode ver um gráfico lá. No topo, você tem um aumento de consumo de calorias, diminuição do consumo de proteínas, sarcopenia e osteopenia, que é a perda de proteína do músculo e perda de massa óssea. Em seguida, você tem diminuição do metabolismo, e em seguida, síndrome metabólica e resistência à insulina, diabetes e hipertensão, e depois você tem todas as doenças relacionadas ao envelhecimento, como o câncer. Pelo que eu estou entendendo, então, uma dieta rica em calorias e pobre em proteínas é suscetível a riscos de saúde a longo prazo. É isso que você está falando? Se você consome muito açúcar e calorias e tem uma porcentagem menor de proteína na sua dieta, isso pode causar potencialmente diabetes no futuro, pode encurtar a sua vida útil e pode te trazer para um estado de doença. É isso? Sim. Além disso, você tem a síndrome metabólica e diabetes, e eu consideraria isso a causa mais comum de disfunção hormonal, que afeta a insulina e o IGF-1, que é um marcador do hormônio do crescimento. Afeta a sua SHBG, que se liga a todos os seus hormônios sexuais. Bem, na verdade, ela se liga apenas aos estrogênios e androgênios, e não aos progestógenos. Mas ainda assim, você terá muitos efeitos negativos. Além disso, dietas ricas em carboidratos e pobres em proteínas geralmente também são altamente processadas. Chamo esses alimentos de alto índice glicêmico, como batatas fritas, bolachas e biscoitos. Basicamente comida de caixinha, não é? Sim, são muito fáceis de comer, na verdade. É rápido, né? Sim, não acho que seja culpa de ninguém, mas é tão conveniente que as pessoas acabam consumindo em excesso. É rápido, fácil, barato, fácil de fazer, tem um sabor bom, né? Pelo menos tem um bom sabor no momento, mas não faz bem a longo prazo. Porque então você começa a se sentir lento, estressado, ansioso, com pouca energia. Sim. Você ganha peso, seu metabolismo não está queimando tanta gordura. Como é que alguém pode aumentar o hormônio do crescimento no corpo em termos de um crescimento saudável, não questão do lado cancerígeno, mas do lado que vai tornar sua composição hormonal, seus músculos maiores e mais fortes, você vai parecer mais jovem, esse tipo de coisa? Sim, existem várias maneiras de ajudar a aumentar o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é interessante, porque tem uma meia-vida muito curta, apenas alguns minutos, e ele tem o que é chamado de secreção pulsátil. O hormônio liberador do hormônio do crescimento e também a grelina, com a qual a maioria das pessoas está familiarizada porque ela meio que te deixa ansioso e com fome, eles ajudam a liberar o hormônio do crescimento pela hipófise.
E, em apenas alguns minutos, ele age em vários tecidos, por exemplo, o fígado, para produzir o IGF-1, que, quando se liga às suas proteínas de ligação, tem uma meia-vida de talvez uma semana. O IGF-1 realiza muitas das ações do hormônio do crescimento. Quando você consome calorias em excesso, pode ajudar a produzir o hormônio do crescimento. Existem alguns aminoácidos que podem ajudar um pouco na produção do hormônio do crescimento, pois é um hormônio peptídico, como a arginina. Mas, no final das contas, muito disso vai depender de como está o seu sono, já que boa parte dessa secreção pulsátil do hormônio do crescimento ocorre durante o sono. E é por isso que é um dos pilares dos seus 6 pilares da saúde hormonal, não é? Sono. Quantas horas de sono você acha que as pessoas devem dormir por noite? E o quão importante é a qualidade desse sono também? Quais são os Por parâmetros? volta de 7 a 8 horas por noite. Tanto a qualidade quanto a quantidade são especialmente importantes. Eu não sou um cientista do sono, existem muitos bons por aí. Mas quando você está olhando para o sono, mesmo que você seja uma daquelas pessoas que tem uma predisposição genética para dormir muito pouco, isso também pode afetar a sua saúde, incluindo a sua saúde hormonal, especialmente ao longo do tempo. E é algo possível acumular horas de sono. Eu sei que alguns dispositivos biométricos até têm. Essa é a sua reserva de horas de sono, o que é legal, mas você realmente não consegue recuperar o sono perdido completamente. Certo. O Sim Steverson fala sobre a dívida do sono. É uma coisa real e você nunca consegue pagar isso, Correto. né? Você pode voltar ao nível padrão de onde você está agora e tentar otimizar a partir daí, mas se você passar 20 anos dormindo muito pouco, você não consegue recuperar. Vai ser difícil. No que você se concentra em termos de hormônio que você está tentando otimizar? Ou você apenas tenta abordar isso de maneira holística, vivendo essas 6 categorias diariamente? Como é que você Eu faz? acho que depende se você considera algumas moléculas baseadas em aminoácidos, como hormônios. Por exemplo, a dopamina é um hormônio. Tecnicamente, é um hormônio baseado em tirosina. Esse seria um que eu colocaria próximo ao topo da lista. Mas, em geral, novamente, saúde hormonal. Você quer descobrir o que está te limitando mais. É o seu androgênio? É o seu estrogênio? Alguns indivíduos, e eu também estou nessa categoria, têm dificuldade em manter o estrogênio em níveis suficientemente altos. O estrogênio em homens e mulheres. A mulher média tem cerca de 4 vezes mais testosterona do que estrogênio. Tanto em homens quanto em mulheres, quanto menor for o seu estrogênio, maior é o risco de acúmulo de placas, maior é o risco de osteoporose e, em geral, maior é o risco de que suas artérias coronárias fiquem obstruídas, o que é uma causa muito comum de morbidade e mortalidade em homens e mulheres, mas especialmente em homens. Interessante. Eu quero completar os 5 alimentos. Tô saindo do tópico aqui. Você disse fibra, proteína, ômega 3. Quais outros 2 você recomendaria? Já que já cobrimos nossos aminoácidos essenciais e nossos ácidos graxos essenciais e nossa fibra, que quase sempre está em falta, eu diria que esses 2 não são tão importantes. Mas para mim, eu colocaria o momento dos carboidratos ou talvez a falta de carboidratos. De manhã eu gosto de não comer muitos carboidratos porque sinto aquele pico de insulina e de glicose e a queda. Algumas pessoas podem ser muito sensíveis à insulina e estar mais propensas a isso, e também pode causar o que é chamado de alcalose gástrica, onde o ácido do estômago produz um pH extra, mas muitos alimentos também podem causar isso. O momento dos nutrientes, e se você for mais sensível à insulina ou tiver baixos níveis de insulina, a insulina é um hormônio especialmente anabólico. Cronometrar isso para uma refeição antes de um treino, ou mesmo depois de um treino, pode ser útil. Eu diria que esse seria o número 4, e o número 5 eu diria que é evitar o consumo de álcool. Se você bebe álcool, uma quantidade muito pequena não vai... Não há uma dívida de álcool, como há uma dívida de sono que eu saiba. Mas, mesmo em quantidades moderadas, pode sim ser prejudicial para a sua saúde a longo prazo e, em certa medida, no curto prazo também. Então, tente limitar isso para, eu diria, para a pessoa média. Assim, 2 a 3 vezes por mês, no máximo. Entendi. O momento dos carboidratos, você poderia explicar isso para mim? Quanto você prescreveria no momento ideal para comer e consumir carboidratos para uma pessoa média versus alguém que treina todo dia, 5, 6 dias por semana, um treino intenso? Qual é a diferença? Para a pessoa média, você pode distribuí-los ao longo do dia, como desejar. Mas o atleta de elite, e já foram feitos muitos estudos sobre isso, é claro, como são feitos estudos sobre tudo, mas já foram feitos estudos bastante bons que analisaram a correlação entre a quantidade de carboidratos consumidos, ciclistas, e, acredito, com o tempo total de conclusão. E esse foi um evento de ciclismo muito longo.
horas ao longo De do dia. resistência, né? E há uma correlação estatisticamente significativa, onde, se você é um ciclista mais rápido, melhor eu diria, mas um ciclista mais rápido, você consome uma quantidade maior de carboidratos antes, durante e depois. Do evento. Uhum. Interessante. E se você estiver treinando para si mesmo, qual a restrição de tempo para o consumo de carboidratos? Quando você come antes do treino, depois faz jejum de manhã e treina, como é que isso funciona? Apenas por conveniência, eu faço exercícios antes de comer de manhã. As crianças estão dormindo e, devido à conveniência, é o único momento em que posso fazer isso consistentemente, sem adiar. Você levanta e treina, Sim. né? E depois você come alguma coisa. Sim, Você espera um período de tempo e depois que o corpo está em movimento, você consome alguma proteína pós-treino, como é que funciona? imediatamente. Estou faminto. Obviamente não é uma janela anabólica, mas se você está com fome e seu sistema digestivo tolera, não vejo motivo para não comer imediatamente. Entendi, coma logo, né? O que é que acontece se você atrasar a ingestão de proteínas em 1 hora, 2 horas depois de um treino intenso? Seja de intensidade cardio ou de construção muscular. Pode ser marginalmente pior para você estatisticamente, mas, clinicamente, provavelmente não faz uma diferença significativa. Entendi, é melhor consumir proteínas dentro de 30 a 60 minutos, digamos, né? No pós-treino. Só se você estiver em jejum. Tipo, jejum por 12, 16 horas. Correto. Digamos que você faça seu treino à tarde. Você já comeu antes, você já fez 2 refeições, faz às 5 horas. Eu diria que não há benefício estatisticamente significativo ou clinicamente significativo. De comer rapidamente ou esperar mais para comer depois, Correto? né? Sim, é um bom exemplo de algo que pode ser estatisticamente significativo em um laboratório, onde você pode ver adaptações ou mudanças. Talvez esteja estudando ratos geralmente, mas não é realmente aplicável clinicamente, porque há tantas variáveis confundidoras. Muita coisa acontecendo. Eu fico feliz que você tenha falado sobre álcool, porque eu falo sobre isso. Talvez eu tome um Bailey com gelo 2 vezes por ano, mas eu nunca fiquei bêbado. Nunca tomei uma cerveja inteira na minha vida. Simplesmente nunca foi um desejo meu. Eu nunca senti que eu fosse atraído por isso. Nunca me senti chamado para isso. Eu não julgo gente que faz isso, mas para mim, como atleta, eu sabia que isso ia me Sim. impedir para chegar no próximo nível, né? Então, depois de jogar futebol na faculdade, profissionalmente, eu pensei, cara, por que eu vou começar agora, né? Tipo, isso não faz sentido nenhum pra mim. Eu não tinha nem grana pra isso. Eu não tava tentando gastar grana com álcool Sim. e simplesmente não foi um desejo meu. Mas tem muitas pesquisas mostrando os efeitos negativos do consumo de álcool para o cérebro, né? O Dr. Daniel Amen, ele também fala sobre os estudos mostrando varreduras cerebrais de pessoas que consomem muito álcool e pessoas Sim. que não consomem nada. E você pode ver, é claro, que existem outros fatores, mas, por exemplo, ambiente, mas você vê os efeitos de uma certa quantidade de consumo de álcool. Então você nota a diferença. Não há muitos neurocientistas que consomem uma grande quantidade de álcool, nem mesmo uma pequena quantidade de álcool. Nem mesmo vinho, né? Nem Sim. mesmo algumas taças de vinho por semana. Sim. Existe algum benefício para o corpo, para o cérebro, para os hormônios, de maneira saudável, com o álcool? Fisiologicamente, não, mas socialmente, certamente sim. Mas isso não volta para, ok, se você é uma pessoa ansiosa e precisa desse apoio para ter uma conversa, isso significa que você precisa lidar com o medo, uma preocupação que está segurando você, né? Uma insegurança e trabalhar nessa insegurança. Seja medo de constrangimento ou ansiedade, trabalhar nessa coisa. Sim. Não usar muleta, né? O que é mais fácil de fazer, com certeza, mas se você pudesse aprofundar nisso, né? Você vai ser uma pessoa mais confiante, mais saudável Certamente. também, né? Sim. Outro ponto negativo do álcool, incluindo o vinho tinto que algumas pessoas pensam, é que álcool possui 7 calorias por grama. Carboidratos e proteínas possuem 4 calorias, enquanto a gordura possui 9. O álcool está mais próximo em densidade calórica da gordura do que dos carboidratos e proteínas. Se você pensar na mesma quantidade de álcool, digamos que é 100% ou 50%, então preencha isso com a metade de óleo e escolha óleo de canola ou algo assim. Para que alguém diga, ah, o óleo está tudo bem, e a outra metade com água. Isso é muito denso em calorias. É isso mesmo. Metade de uma xícara de água, metade de uma xícara de óleo. Essencialmente, são 7
e 9. Não é diretamente análogo, mas é bem próximo. São muitas calorias, né? Não é bom para o cérebro, não é bom para o intestino e custa dinheiro, né? Tem muita coisa negativa aí em relação, né? Muitas pessoas querem descobrir como otimizar a questão da queima de gordura ou remover gordura, especialmente na barriga e nas costas, né? Qual é a causa principal, na sua opinião, de por que é tão difícil para as pessoas se livrarem desses 9 a 14 quilos extras de gordura na barriga ou nas costas? Quando você pensa sobre queima de gordura, há dois fenômenos diferentes em jogo. Um é a termodinâmica, ou seja, mais calorias entram do que saem. E o outro é a lipólise. Se você vai reestruturar ou remodelar um prédio ou seu corpo, você precisa remover blocos de alguns lugares e depois colocar blocos em outros lugares. Muitos queimadores de gordura ajudam na lipólise. Eles quebram as moléculas de gordura e aumentam, por exemplo, a beta-oxidação mitocondrial, que é basicamente o metabolismo das gorduras, e o seu uso na cadeia de transporte de elétrons das mitocôndrias. Os detalhes não importam muito, mas essa é essencialmente a usina de energia de suas células. Você pode fazer isso quanto quiser, mas se você ainda estiver em manutenção calórica, ou mesmo em excesso de calorias, você simplesmente vai pegar todos esses blocos e colocá-los de volta nas células de gordura. Entendi. Parece que você precisa fazer um déficit calórico em algum momento, né? Em algum lugar. Para remover essa gordura, você precisa se exercitar mais do que está consumindo e queimando mais calorias do que você está consumindo ou consumindo menos do que você normalmente consumiria, né? Existem muitas ferramentas e maneiras de alcançar isso, é Claro. claro. Que maneiras? Então, a maneira clássica é simplesmente contar calorias, e mesmo se você olhar para médicos e nutricionistas, geralmente subestimamos a quantidade de calorias que consumimos. Acredito que em pelo menos 10%. E superestimamos a quantidade de calorias que queimamos em cerca de 10%. A gente acha que está queimando mais, Correto. mas não estamos. Mesmo médicos e nutricionistas. Sério? Sim. E a gente acha que a gente está comendo menos, mas sempre tem uma caloria escondida aqui, né? Ou a gente talvez não tenha pesado perfeitamente, ou tenha sido um tamanho maior. Ok, então contar calorias é uma delas, né? Você recomenda essa estratégia? Para algumas pessoas é particularmente útil. Na maioria das vezes em que vejo um paciente em minha clínica, e grande parte do que faço é medicina da obesidade. Sou certificado em medicina da obesidade. Eles já fizeram isso, e muitas vezes eles dizem que não funciona e que comem pouco. Mas não há nada tão destrutivo para o relacionamento médico-paciente quanto apenas dizer ao paciente que eles estão mentindo ou que não sabem o que estão falando. Não é útil pressionar essa abordagem. É apenas uma ferramenta. E há muitas ferramentas na caixa de ferramentas. Para algumas pessoas, seja genético, epigenético, ou apenas a situação em que se encontram na vida, sua saúde mental ou sua saúde hormonal, e torna-se muito difícil para eles perder peso, quase como se fosse mais difícil para alguém sair da areia movediça. Você pode ensinar uma pessoa a cavar, ou seja, fazer intervenções no estilo de vida, mas também deve lhes dar uma pá para ajudar. Isso não significa necessariamente jogar uma pá neles. Mas é aí que entram os medicamentos e suplementos para tratar se é resistência à insulina, saúde mental ou saúde hormonal, para ajudá-los a ter as ferramentas para fazer isso por conta própria. Certo. Contar calorias funciona para algumas pessoas, mas não para todo mundo. O que você sugeriria para que as pessoas façam então? O que é que você viu que realmente funciona de maneira correta, com quem você trabalhou? Quando prescrevo isso, tenho várias áreas ou opções que posso escolher. E uma delas é o número de refeições por dia. Uma delas é os macronutrientes, por exemplo, os carboidratos. Uma delas é o tempo das refeições. Uma delas é a velocidade de ingestão. Existem muitas estratégias para desenvolver bons hábitos de velocidade de ingestão. Por exemplo, divida a refeição em 3 porções diferentes. Consuma uma, espere 10 minutos, consuma a próxima, se quiser, espere 10 minutos e consuma a última, se quiser. Não coloque tudo na boca em 10 segundos, né? É o que eu tô vendo. O que foi a minha infância. Apenas como o mais rápido possível. Sem perceber que tá cheio, né? Continue comendo mais. Essas estratégias são extremamente eficazes para pacientes pediátricos com obesidade infantil. Acredito que New England Journal of Medicine fez um estudo chamado Estudo da Mordida de Tartaruga, onde a cada 5 ou 10 mordidas em um determinado intervalo, as crianças faziam uma mordida extremamente lenta. E isso foi útil para
a recomposição dessas crianças. Sério? Você quer dizer a recomposição dos seus corpos? Quando você trabalha na área da medicina da obesidade pediátrica, o seu objetivo não é a perda de peso. Geralmente, é o ganho de peso, mas uma recomposição corporal. Ah, menos gordura, Correto. ganho de peso, mas você está crescendo como uma criança de qualquer maneira, né? É diversificar esse ganho de peso, suponho eu, Correto. direcionando para um outro lugar. Interessante. Ok, temos um número de refeições por dia, horário, velocidade de ingestão, mas você diz que tem outras duas coisas, O né? horário das refeições, que incorporaria o jejum intermitente, que é mais uma ferramenta de saúde do que uma ferramenta de perda de peso. Refeições por dia, tempo gasto Tenho comendo. certeza que existem outras ferramentas, essas são as que eu me lembro de cabeça. Se você dissesse, hey, ouça, eu não quero contar calorias, eu não vou fazer jejum intermitente, eu não vou comer mais devagar, eu não vou dividir em 3 porções, parece muito pra mim, mas eu vou comer uma refeição a menos por dia, ou só vou comer uma quantidade específica de refeições, então como essencialmente vou estar fazendo jejum nesse processo, né? Como seriam as minhas refeições assim? Se eu quisesse consumir um pouco menos, obviamente vou ficar com fome, mas quando eu posso fazer isso sem querer comer calorias extras? Como seria pular jantar? Como seria essa questão para você? Eu diria para não comer depois do jantar e nem se preocupar em tirar uma refeição. Nada de comer depois das 19 horas. Dito isso, se você remover uma refeição, seja café da manhã, almoço ou jantar, não será útil para a perda de peso ou composição corporal. Remover uma refeição não é útil. Correto. Isoladamente, remover uma refeição não é útil para a perda de peso. Sério? É realmente uma intervenção por motivos de saúde, se você se beneficiar com isso. Menos sinalização de mTOR, menos sinalização de crescimento nas células em geral. Ou mais um descanso, onde o sistema imunológico do seu corpo tem a chance de percorrer o resto de suas células e ver se há células anormais. Para a maioria das pessoas, a menos que gostem de fazer isso por clareza mental ou algum outro benefício, algumas pessoas realmente gostam de pular café da manhã. Mas muitas pessoas, especialmente aquelas que lutam contra a síndrome metabólica, têm outras patologias. Existem várias delas. Há a síndrome do comer enquanto dorme, onde você come enquanto está dormindo, acorda e come sem nem perceber. Você vê que é um pacote de batatas fritas e nem se lembra, quase como o sonambulismo. E também há a síndrome do comer noturno, onde você consome quase todas as suas calorias entre o jantar e a hora de dormir. Geralmente essas pessoas também ficam acordadas até tarde da noite. Batata frita, lanches e outras calorias vazias, né? Correto, mas eles não tomam café da manhã. Sério? Sorvete, biscoito, tudo isso, né? Sim. Esse é o momento em que você poderia realmente se parasse de comer depois da janta, consumir menos calorias. E parece que você ainda está num ponto de equilíbrio, mas não em déficit calórico, né? A menos que você coma menos a cada refeição, você comer um pouquinho menos. Correto. Obviamente, também é possível estar em um déficit calórico fazendo isso. Mas esse é o maior benefício que você pode obter. Não comer nada depois do jantar. Como a sociedade valoriza jantares em família e também jantares sociais com colegas e outros, seria muito difícil dizer a todos para pararem de comer no jantar. Mas se você quisesse projetar o perfeito em um laboratório estilo The Truman Show, ou como quiser chamar, não comer depois das 15 horas seria ainda mais benéfico. Para perda de peso. Por motivos de saúde. Para a saúde, não para perda de peso. Não acredito que teria algum efeito na perda de peso. Talvez sim, mas que eu saiba, isso não foi estudado. Entendi. É verdade que você ainda poderia consumir todas as suas calorias de manhã e à tarde, às 15 horas, você ainda podia consumir muitas calorias, é isso que você disse? Você ainda teria que reduzir a quantidade delas nessa janela de tempo que você fez, né? Então você faria jejum intermitente mais longo, o que seria benéfico para a sua saúde, talvez ajudasse a limpar algumas células mortas e regenerar outras, esse tipo de coisa, mas não necessariamente para perda de peso, é isso que você diz? Mas no final das contas parece que é um déficit calórico, né? Sim, e trata-se apenas de fornecer às pessoas as ferramentas que funcionarão melhor para elas. Para algumas, pode ser necessário uma pá, e para outras, uma retroescavadeira. Claro. Parece que você nunca esteve fora de forma, você já esteve acima do peso? Quando tive meu primeiro filho, eu estava com cerca de 18 quilos acima do peso. Sério? Sim, e mal dava pra perceber porque... Você sou é alto, é? Alto e magro. É como se a gordura estivesse um pouco em todos os lugares, Sim. né? Como você perdeu esses 18 quilos?
O que você fez? Eu eliminei todas as calorias líquidas, comi alimentos de baixa densidade calórica, mas alta densidade nutricional. Como que esses 5 grupos de alimentos que você falou? Muito salmão. Eu amo espinafre. Comi muito espinafre. Isso entraria na categoria de fibras. Eu amo cenouras. Embora as cenouras não tenham muitas fibras alimentares, elas são apenas fibras vazias, e insolúveis, por assim dizer. Não totalmente, é claro. Mas não tem muitas calorias, né? Sim. E alguns meses depois, eu estava de volta ao meu peso normal. Sério? Sim. 18 quilos em alguns meses, mudando a alimentação. Minha maior intervenção foi eliminar todas as calorias líquidas e não consumir mais do que 2 bebidas calóricas por mês. Seja um café com muito creme. Eu aprendi a gostar do café puro durante esse tempo, e eu ainda gosto, mas não posso mais do que 2 bebidas com calorias por mês. Interessante, porque é algo como um Bulletproof Coffee, que as pessoas falam bastante no jejum intermitente, né? Mas ele tem muita caloria ainda, né? Eu não sei o perfil de macronutrientes do Bulletproof de cabeça, mas acredito que seja principalmente proteína. A única exceção a isso, para algumas pessoas, poderia ser um shake de proteína, e você provavelmente gostaria de consumi-lo de manhã, em vez de à noite. Então, dessa forma, você pode se beneficiar de algum grau de supressão do apetite. Alguns shakes de proteína, como a caseína, são interessantes de se falar porque também podem afetar a prolactina, em algumas pessoas, de forma negativa. Se a prolactina estiver muito alta, a caseína pode aumentá-la. Mas a caseína também é digerida muito lentamente e contém muitos aminoácidos que ativam o mTOR. Durante o período de alimentação, ao longo do dia, se você consumir a sua caseína no início do período de alimentação, ela pode ser útil para proporcionar saciedade e também ajudar no anabolismo. Mas se você consumi-la no final do dia, essencialmente, vai interromper o seu período de jejum. Se alguém tomar um shake de proteína depois de 8 horas, digamos que a pessoa faça exercício regularmente, treine de manhã e de tarde, e aí janta, mas ainda tá com fome e diz, bem, vou tomar um shake aqui, são 150 a 200 calorias, mas tem 20 a 40 gramas de proteína. Você tá dizendo que se você tomar isso porque tem calorias e está estendendo o período de alimentação porque isso permite que você queime essas calorias mais, o que é que você diz com isso? Isso seria mais por razões de saúde. Por exemplo, vamos pegar alguém que faz jejum intermitente e todas as noites, antes de dormir, toma um shake de 50 gramas de caseína. Isso basicamente torna o jejum intermitente para fins de saúde inútil, porque o mTOR ainda está muito ativo por várias horas à noite. No entanto, se você estiver considerando o benefício de saciedade específico da proteína, se seu shake contiver apenas proteína, isso ajudará a fornecer algum grau de saciedade. Quer dizer que você não sente fome, certo? Sim, e há obviamente muitos fatores nisso. Um que tem recebido muita atenção recentemente é chamado GLP-1. Existem todos esses medicamentos diferentes, como a semaglutida, que são agonistas de GLP-1. Se você olhar para os carboidratos, eles aumentam rapidamente o GLP-1. O GLP-1 é produzido em muitas áreas, mas grande parte está no intestino e também no pâncreas. E a gordura aumenta muito, muito lentamente, mas aumenta o GLP-1 por um longo tempo. E a proteína está em algum lugar intermediário. De todas essas 6 áreas, qual delas vai afetar mais os hormônios se você negligenciar? Se você está fazendo um ótimo trabalho com as outras 5, mas negligencia a nutrição e está comendo processados e bebidas açucaradas, ou se você não pratica exercício, mas come de maneira perfeita e faz todo o resto bem, ou se você não dorme muito, mas não está extremamente estressado, onde você não tem uma bússola espiritual, qual delas você acha que vai prejudicar mais se as outras 5 estiverem ótimas, mas uma estiver ruim? Eu diria que dieta e exercício prejudicam você igualmente. Mas o exercício é um pouco mais agudo. Você verá inúmeros estudos. E muitos deles falam sobre a liberação de coisas como testosterona ou hormônio do crescimento durante ou imediatamente após o exercício. Eles podem ter um pouco de efeito, mas muito disso é autócrino ou parácrino, por exemplo. Existem diferentes tipos de IGF-1, que é a sequela do hormônio do crescimento. Quando você olha esses estudos, eles podem afetá-lo em algum grau, de forma aguda. E grande parte disso é apenas como você se sente. No longo prazo, se você simplesmente parar de repente de fazer exercícios versus parar de comer uma dieta saudável,
eles o afetarão relativamente igualmente. Os efeitos hormonais do exercício são mais fáceis de ver na fase aguda, e talvez essas coisas sejam principalmente apenas cientificamente significativas, mas não clinicamente significativas. Mas há dados muito claros e estatisticamente significativos sobre isso. E o que você acha que é o maior risco para os homens e para as mulheres nos próximos 5 a 10 anos em relação ao que está acontecendo no mundo, ambiente, na forma como as pessoas comem, como as pessoas não estão se movimentando? Qual o risco? Eu diria que é provavelmente relativamente semelhante. O maior risco, há algum tempo, tem sido a síndrome metabólica, e parte disso é não sair ao ar livre. Um dos S's é a luz solar. E isso inclui exposição ao calor, exposição ao frio, caminhadas e simplesmente estar ao ar livre. Os seres humanos, eles foram feitos para estar ao ar livre. E temos estado por muito tempo. Agora temos esses ambientes artificiais maravilhosos, mas nem sempre são bons para a saúde. E nos últimos anos estivemos mais dentro de casa, sem socializar e sem estar ao ar livre mais do que nunca. E isso vai alimentar o fogo da síndrome metabólica. E o que significa síndrome metabólica? Síndrome metabólica é uma constelação de doenças que inclui resistência à insulina, altos níveis de gordura corporal, especificamente gordura abdominal, um alto IMC, uma grande circunferência abdominal ao redor do umbigo, e altos níveis de colesterol, glicose e hemoglobina glicada, A1C, que representa a média de glicose nos últimos meses. Em conjunto, isso tudo é chamado de síndrome metabólica, também conhecida como pré-diabetes, que afeta cerca de 40 a 50% dos americanos, e muitos deles não sabem disso. Quase 50% dos americanos têm pré-diabetes. E Correto. quando você atinge esse estágio de pré-diabetes, é baseado no IMC ou... Existem algumas maneiras de verificar. Uma delas é com base em 2 medições de glicemia em jejum. Verdadeiramente em jejum, acima de 100. Na verdade, não é a melhor maneira de verificar. Melhores maneiras de verificar são por meio do teste de A1C, que mede a molécula de hemoglobina glicosilada, ou por meio de um teste de tolerância à glicose, que é bastante bom. Também existem testes como a frutosamina ou albumina glicosilada, que são apenas proteínas que, novamente, têm glicose ligada a elas. Você está avaliando como seu corpo distribui a glicose no sistema vascular versus dentro das células. Ok, como é que a gente previne a síndrome metabólica? Significa que a gente tem que ficar mais ao ar livre? Significa por mais tempo? Tirar pausas de 10 a 20 minutos no ar livre? Envolve todos os 6 pilares do estilo de vida, Aham. principalmente dieta, estilo de vida e estar ao ar livre. Mas parte disso tem a ver com... E esses são efeitos menos fortes, mas parte disso são os desreguladores endócrinos no ambiente, como o bisfenol A. E parte disso são os alimentos processados, as gorduras trans. Essas coisas terão um efeito significativo, porém pequeno, mas podem ser cumulativas e aditivas também. Todas essas outras pequenas coisas que se somam terão um efeito. E novamente, elas podem não ser um tronco, mas são um graveto no fogo da síndrome metabólica em nossa sociedade. O rastreamento é uma das melhores maneiras. E na verdade, existe uma meta. Uma das organizações nacionais de saúde tem uma meta chamada Healthy People 2030. E uma das metas é diminuir a prevalência de pré-diabetes. Acredito que de 40% para 34%. É uma diminuição relativamente pequena. Mas é bom ter uma meta, pelo menos na direção certa. Como eles planejam isso nos próximos 8 anos? Rastreando as pessoas. Porque, se você as rastrear, pode tratá-las. E a cada ano surgem muitos medicamentos e suplementos novos, que novamente são apenas ferramentas para ajudar no caso da síndrome metabólica. Se você tratar pessoas que têm síndrome metabólica ou pré-diabetes, é considerado completamente reversível. No entanto, se elas desenvolverem diabetes, será muito difícil de reverter. É bem desafiador. Você está no Centro-Oeste, no Kansas. Eu já cresci em Ohio, morei no Minnesota, no Missouri, em St. Louis, morei um pouco no Alabama e agora eu moro em Los Angeles. E parece que quando você vai no Centro-Oeste, você vê muita obesidade. Você vê pessoas que se enquadram na pré-diabetes ou que já têm diabetes. Eles estão lutando, né, digamos, com o peso e
a perda de peso. Essa é uma afirmação precisa quando você está fora com a família em diferentes eventos ou na loja que você vai. Por que você acha que é mais comum no centro da América isso acontecer em oposição às extremidades da América? É quase tudo estilo de vida. As pessoas estão tomando medicamentos e suplementos muito semelhantes. As pessoas não estão se movendo tanto. Elas dirigem mais. Algumas cidades são quase exclusivamente de ida e volta de carro. Você nunca vê bicicletas na estrada ou pessoas correndo. Sério? Sim. E isso tende a correlacionar muito de perto. Você pode olhar para o mapa epidemiológico e ver que o centro-oeste e o sul são geralmente os piores. Centro-Oeste e Sul. Sim, maiores incidências de obesidade, pré-diabetes, muitos critérios de saúde diferentes. Você acha que grande parte disso é estilo de vida, né? Que eles não se movem, não caminham, não andam de bike. Sim, e eles têm dietas diferentes também. Dieta de muito processado, né? Sim. Bebidas açucaradas, alcoólicas. É uma questão educacional, é cultural, é uma norma social. O que é isso? Por que você acha que é a combinação disso? É uma combinação. Um dos termos que tem sido usado é chamado de inteligência alimentar. De um lado disso, não necessariamente uma dicotomia, mas de um lado de um espectro ou um contínuo, você tem indivíduos que podem não ter uma inteligência alimentar muito boa. O acesso, né? A educação sobre isso. Sim, sobremesas alimentares fazem parte. O acesso também faz parte. E, é claro, a pessoa sem seguro ou com seguro insuficiente. Mas mesmo se você considerar variáveis de confusão como status socioeconômico e estar acima ou abaixo de certo percentual do nível federal de pobreza, você vê que as pessoas fazem escolhas diferentes em relação aos alimentos. Interessante. E não existem alimentos bons ou maus. Tenho certeza de que você e eu temos preferências diferentes também. Por exemplo, talvez eu ame espinafre e você odeie. Mas quando você está aprendendo a comer de forma mais saudável e a escolher alimentos mais saudáveis, algumas pessoas vão para o extremo oposto do espectro, onde desenvolvem condições como a ortorexia, que é um termo oficial, ou o que eu chamo de alimentação intelectualizada, onde elas têm medo de comer algo que possa ser considerado um alimento ruim ou não saudável. Tem medo de tudo processado, né? O que causa mais estresse, ansiedade. Em vez de pensar, ok, vou consumir 10%, 20% disso, e me permitir ter um pouco de vez em quando, né? Em vez de ser muito rigoroso. Sim. O que também pode causar efeitos colaterais de hormônios também, né? Se você está estressado o dia todo preocupado, não vai permitir que você relaxe enquanto você come, mas parece que a pré-diabetes, pois eu me lembro de ouvir alguns anos atrás que um terço dos americanos era obeso ou pré-diabético, e agora está a 40% a 50%, né? Houve um estudo interessante que analisou o que é chamado de metabolicamente saudável. Eles analisaram a A1C, a glicose, o IMC e, acredito, a circunferência abdominal em torno do umbigo, e também os lipídios, como o colesterol. O colesterol adicionou uma porcentagem de pessoas. Cerca de 30% de indivíduos que não atendiam aos outros critérios, mas acredito que tenha sido cerca de 6,8%. Apenas cerca de 7% dos americanos foram considerados metabolicamente saudáveis por esses parâmetros. 7? Por esses parâmetros. 7% da América? Correto? Se você remove o colesterol, isso aumenta para cerca de 35% ou 40%, mas ainda não é um número muito alto. Minha nossa. Como a saúde hormonal, ela afeta a saúde dos relacionamentos e a qualidade das suas relações com seus parceiros, no trabalho, na carreira, da sua forma mais íntima? Há muita interação com os hormônios aminoácidos ou hormônios neurotransmissores. A testosterona e a dopamina são parentes próximos, e o estrogênio é meio que parente da serotonina também. E quando você começa a ter disfunção hormonal, sem perceber, seu parceiro ou sua família podem notar mudanças em seu humor ou comportamento, o que pode ser preocupante para eles. E, além disso, algumas pessoas assumirão o que chamamos de papel de doente. E isso é extremamente interessante quando se trata da saúde dos homens. Porque, quando você analisa a saúde mental, coisas como ansiedade, estresse, como um termo geral, ou até mesmo depressão, os homens não gostam de ir ao médico. Eu diria que, na maioria das vezes, pergunta ao homem o que trouxe até aqui, e eles dizem que a esposa os fez vir.
Mas parte disso é que o homem não quer assumir o papel de doente. É quase... Esse é um termo muito forte, mas eles estão se prejudicando passivamente por não quererem ir ao médico. Eles sabem que algo está errado, mas não querem ir, porque não querem serem vistos como fracos, assumindo esse papel de doente. Interessante. Então pode prejudicar a relação se você não estiver disposto a cuidar dos hormônios, né? Se você não estiver disposto a verificar isso, se sentir que algo está errado com isso. Eu tô vendo isso com homens, né? A contagem de espermatozoides está baixa no país e Sim, acredito que no mundo também a testosterona também está baixa. E também tem outras coisas acontecendo com os homens. Isso também está relacionado a esses 6 elementos dos hormônios ou... E como é que os homens podem começar a recuperar sua contagem de espermatozoides e testosterona de maneira mais saudável? acredito que muito disso está relacionado. Não necessariamente uma correlação direta. Muito disso também está relacionado às mudanças. Às mudanças da cultura. Então, Sério? sim, Com a testosterona e a contagem de espermatozoides? não necessariamente diretamente, mas indiretamente, sim. Você tem uma cultura ou, de modo geral, está fazendo menos trabalho físico, menos trabalhos manuais. E há milhares de anos, em geral, os homens trabalhavam ao ar livre. Trabalhando ao ar livre, levantando peso, é... Correto? Trabalho físico. E algo que satisfaça as necessidades físicas estão mais abaixo na hierarquia das necessidades de Maslow. Durante milhares de anos, os seres humanos tiveram dificuldade em atender a essas necessidades físicas. E agora que não temos mais isso, torna-se quase mais difícil. Porque, sem pensar, se você está buscando as suas necessidades físicas, movendo-se e provavelmente não consumindo muitas calorias, apenas tentando garantir o sustento da sua família, então você não está preocupado com a autorrealização. É quase uma bênção disfarçada. É uma bênção. Mas também uma desvantagem que agora nos preocupamos apenas com isso. Os homens precisam passar mais tempo ao ar livre, se movimentando mais, levantando mais peso, é isso que você Sim, recomenda? e mulheres também. Mulher também. O que acontece se as mulheres não estiverem ao ar livre, levantando peso? Elas devem levantar coisas pesadas de acordo com o peso e o tamanho do corpo delas? Sim, na verdade, eu diria que, em geral, o homem médio, que está buscando otimizar a saúde, provavelmente precisa viver mais como a mulher média, que está buscando otimizar sua saúde e vice-versa. As mulheres provavelmente precisam fazer mais treinamento de resistência e consumir mais proteínas, e os homens provavelmente precisam fazer mais treinamento cardiovascular e pensar em coisas como fibras, hidratação e assim por diante. E também por relações e conexão e tudo isso, né? Isso. Por que você acha que as mulheres precisam consumir mais proteína e fazer mais levantamento de resistência? Sempre há exceções a isso, mas muitas mulheres vão ao médico ou, até mesmo, iniciam uma nova fase de condicionamento físico e encontram algum tipo de exercício cardiovascular para fazer. E elas adotam uma dieta restritiva, chamada de dieta radical. Não é um termo perfeito, mas é uma dieta muito baixa em calorias, mesmo sem supervisão médica. E a propósito, se for abaixo de cerca de 1.200 calorias por dia, deve sempre ser feita sob a supervisão de um médico. Homens e mulheres. Correto? Mas, em geral, você vê muito mais pacientes do sexo feminino fazendo isso. Juntamente com essa dieta muito baixa em calorias, elas também consomem uma quantidade muito baixa de proteína e não fazem treinamento de resistência. A média das pessoas que estão perdendo peso é que, de cada quilo que você perde, cerca de 35% é massa magra do corpo. Você não quer perder sua massa muscular magra, né? Correto? E, estatisticamente, em média, uma mulher não vai ter tanta massa magra que possa perder. Se elas perderem 9 quilos e 3 quilos disso forem massa magra, elas perdem todo esse potencial metabólico. Para queimar calorias. Sim, Interessante. Quanto mais músculo você tiver, melhor, né? O que muitas mulheres dizem é tipo, eu não quero ficar fortuna, é o que muitas mulheres dizem, não quero parecer um cara, não quero ficar grande, com Sim. músculos enormes, mas você quer ter uma certa quantidade de massa magra, o que vai ajudar seu metabolismo a queimar gordura também, a transformar em músculo. Sem essa massa magra, você vai estar perdendo todos os benefícios adicionais à saúde, você vai estar perdendo tudo isso, né? sim.
A menos que uma mulher esteja injetando esteroides anabolizantes. O levantamento de peso ou o treinamento de resistência não vai fazê-las parecer mais volumosas. Elas podem parecer mais volumosas do que a mulher média no estado inicial, mas... Que não pratica exercícios. Correto, correto. Mas, dito isso, em comparação com elas mesmas em um universo alternativo, se elas fizerem treinamento de resistência e levantarem pesos, elas parecerão menos volumosas. Certo. Como são seus treinos, então? Você faz um por dia? Se você está na fase de tentar perder 9 a 18 quilos depois do filho? Você faz Sim. 2 treinos em alguns dias para queimar mais calorias? Como é para você esse processo? Raramente faço 2 treinos em um dia. E, como atleta, talvez você faça mais exercícios do que eu, mas eu tento me exercitar pelo menos 2 vezes por semana, e eu me sinto melhor quando faço exercícios de 5 a 6 vezes por semana, até mesmo 7 vezes por semana. Às vezes, é especialmente difícil quando há crianças doentes ou há muitas tarefas a serem feitas. Às vezes, você pode se exercitar fazendo tarefas da fazenda, cuidando das galinhas ou do jardim, mas não tem o mesmo efeito, sabe? Eu vou pegar meu lixo, vou levar ao redor do quarteirão algumas vezes por 10 minutos até que tenham que ser jogadas no lixo. Sim, apenas não é a mesma coisa. Faça alguns levantamentos enquanto você caminha no quintal, na rua, em vez de ficar na frente, né? Sim. Mesmo trabalhos pesados manuais, como cortar lenha, não substituem a necessidade de um exercício físico. Sério? Por quanto tempo você faria exercícios, idealmente? Se tivesse todo o tempo do mundo, quanto tempo seria? Se eu tivesse todo o tempo, faria 2 sessões de exercícios por dia. Sério? Sim, 7 dias por semana. Muitas delas seriam uma cardio de intensidade leve a moderada. Entendi, uma corrida leve, uma caminhada, subir no morro, algo assim, né? Sim. Alguma vantagem de fazer 30 a 60 minutos por dia em relação a uma série intensa de 60 minutos? Como é que funciona esse processo para você? Acho que não teria nenhum benefício. Também não sou fisiologista do exercício, mas duvido que haja algum benefício significativo. E se você fizesse 2 sessões intensas por dia, Prejudicaria. correto, inclusive em termos hormonais, poderia ser muito prejudicial. Sério? Mas se você fizesse um treino de resistência sólido e a segunda sessão fosse uma Sim, corrida de 30 minutinhos de noite, isso poderia afetar os seus hormônios de uma maneira negativa se você fizesse um treino de resistência, depois uma corrida de 20 a 40 minutos. não deveria, desde que haja uma ingestão calórica adequada. Se você fizer exercícios 2 vezes por dia, precisará consumir mais calorias para ficar próximo da sua manutenção. Ou se quiser perder peso, queimar mais calorias também, né? É interessante observar que, mesmo que você faça exercícios 2 vezes por dia e queime uma grande quantidade de calorias, seu corpo aumentará a fome para compensar isso. Você provavelmente sentirá uma sensação de fome, especialmente se estiver tentando criar um déficit calórico com 2 treinos por dia. Isso não ajudará você a perder peso mais rápido, mas ajudará a manter mais massa muscular magra e a evitar o reganho de peso. Você pode estudar 2 grupos e dizer a um grupo para fazer exercícios e a outro não, e eles perderão quantidades muito semelhantes de peso. Com base na nutrição e calorias. Correto. Interessante. Mas se você olhar para o indivíduo médio, algumas pessoas seguirão há um programa chamado The Biggest Loser, e algumas pessoas seguirão os graduados desse programa. Eles não são diferentes da população normal quando se trata da probabilidade de reganho de peso. Cerca de 90% das pessoas, se não mais, recuperarão o peso perdido. É muito comum ver alguém que perdeu peso e depois o recuperou, mas relativamente raro ver alguém que o manteve. Os estudos observam o denominador comum do que esses 5% ou 10% de pessoas têm em comum. E eles desenvolveram o hábito do exercício, um movimento como um passatempo para a vida toda. É um hábito, né? Não é vamos fazer por 6 meses e acabou. É assim, né? Uma nova identidade e vai ser assim pro resto da sua vida também. E isso pode ser que eu vou fazer exercícios de manhã e depois eu fazer uma caminhada, depois do jantar. É uma rotina agora, né? Onde meu corpo tá queimando essas calorias extras ou algo assim. Essa é a sua rotina? Não é Caminhar necessariamente depois de... minha rotina, mas eu sinto que eu gostaria que fosse porque eu sinto Sim. que seria ótimo, seria saudável, um hábito maravilhoso também. Também acho que ia me ajudar com problemas digestivos e acredito que também me ajudaria a me conectar com a pessoa com quem eu tô caminhando, né? Eu acredito também que me ajudaria a dormir melhor em vez de comer e ficar sentado no sofá por algumas horas. Eu posso estar errado, mas
É isso que eu imagino que aconteceria no meu caso também. Sim, acho que seria uma ótima intervenção. É interessante observar o que as pessoas fazem em diferentes culturas. Por exemplo, na Espanha, eles têm a cesta, e, após o almoço, as pessoas costumam caminhar para algum lugar e depois voltar, até mesmo entre os colegas de trabalho. Acho que seria uma ótima tendência para começar, essas Com caminhadas certeza. depois do almoço. Eu adoro isso, cara. É bem inspirador. Existe alguma outra coisa que você acha que a gente precisa discutir para abordar a otimização da saúde hormonal, perda de gordura e ser uma pessoa mais saudável? Muitas pessoas me perguntam sobre a otimização da saúde hormonal para o desempenho esportivo. E isso entra na discussão sobre o uso de drogas para aumentar o desempenho. Mas, no final das contas, é possível otimizar os seus hormônios especificamente para ajudar no desempenho atlético. Se o seu perfil inicial for decente, não será uma intervenção muito poderosa, mas se você estiver no limite da hipogonadismo, ou mesmo se for mulher e tiver um nível limítrofe de testosterona baixa ou andrógenos baixos no início, pode ser bastante poderoso. Certo. Quais seriam os principais suplementos para otimizar hormônio que as pessoas deveriam tomar? Meus suplementos favoritos para a população em geral, é claro, porque sempre depende, seriam a creatina, que é muito difícil para o seu corpo sintetizar, Eu já ouvi isso tanto antes. creatina quanto possível. Muitas pessoas me perguntam sobre o efeito da creatina em uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Ela aumentará levemente seus níveis de testosterona e seu DHT. A 5-alfa-redutase converte testosterona em DHT. Sério? Como é chamado? 5-alfa-redutase. É a enzima na qual a finasterida atua. Muitos suplementos também atuam nessa enzima. A creatina aumentará levemente isso, mas na maioria das pessoas não a ponto de acelerar a queda do cabelo. Muitas pessoas se preocupam com o DHT elevado devido à queda de cabelo e ao aumento da próstata. A creatina não é uma preocupação enorme por esses dois motivos. Esses dois, a creatina e o 5-alfa. A creatina atua na 5-alfa-redutase, é apenas uma enzima. Entendi. Então, dependendo do seu nível, algumas pessoas podem querer aumentar a atividade dessa enzima e outras podem querer diminuí-la, mas não sem conversar com seu médico. Claro, claro. Então, o próximo suplemento que eu mencionaria é a L-carnitina. A L-carnitina é o menor peptídeo. É uma terapia peptídica, eu acho. Você também pode tomá-la, mas ela não é muito biodisponível por via oral. São apenas 2 aminoácidos juntos. Você também pode injetar a L-carnitina. A L-carnitina é encontrada em carnes vermelhas. É por isso que é chamada de carnitina. É a mesma palavra base de carne. Mas ela aumentará a densidade do seu receptor de androgênio no citoplasma. Mesmo com o mesmo nível de testosterona, você pode fazer mais com ela. E então, também aumentará a quantidade de energia que é direcionada para a usina de energia da célula, chamada de mitocôndria. Ok. Algo mais? Eu diria mais um. Uma menção honrosa é garantir que a cisteína e a glutationa estejam otimizadas. Algumas pessoas apenas tomam glutationa por si só. É o principal antioxidante do corpo, e o corpo geralmente a converte para sua forma ativa, quando está dentro da célula. Mas você pode tomar precursores que podem ajudar potencialmente. Isso é inspirador, Caio. Eu sou muito grato por você estar aqui e compartilhar sua sabedoria. Eu quero que as pessoas te sigam. E antes de fazer as últimas perguntas, elas podem acessar o seu site ou também te seguir no Instagram, Caio Gillette MD. Você tem muita sabedoria, você tem ensinamentos e conteúdo curto que pode ajudar muita gente. Você responde as perguntas, é muito poderoso. Você também tem uma clínica em Kansas City, perto de Kansas City, onde você está ajudando muitas pessoas, você recebe pacientes e parece que vocês prescrevem muitas coisas antes dos medicamentos. É isso que eu estou ouvindo, né? Vocês fazem avaliação, preenchem uma dessas coisas que podem ser feitas para otimizar através da alimentação e exercício. E aí, se for necessário, você entra com o medicamento. É o que eu estou ouvindo? Eu descreveria como cuidado holístico. Cuidamos do indivíduo e fazemos o nosso melhor para fornecer o que eles precisam quando se juntam à nossa clínica. Seja por telemedicina ou pessoalmente em Kansas City, eu espero que ambos. Eles se tornam bons amigos, quase como uma família para nós. Nós nos importamos profundamente com todos eles e queremos que tenham a maior qualidade e quantidade de vida. Você também faz telemedicina? Então alguém que não está em Kansas City pode ser seu paciente através de consultas remotas ou... Muitas vezes sim. Gostamos de ver as pessoas em nossa clínica em Kansas City. E eu acabei de publicar um artigo sobre telemedicina na revista MSL.
A população de pacientes que não consegue ver seu médico pessoalmente, todas as vezes, é muito carente de atendimento. E muitas vezes eles também não têm seguro ou têm seguro insuficiente. Muitas vezes eles vivem em áreas rurais, mas também vivem em uma grande cidade. E seja por causa do trânsito ou do tempo, você dirige 30 minutos, espera 1 hora e finalmente vê o médico, perdendo um dia inteiro. Enquanto com a telemedicina, talvez seja apenas uma consulta de acompanhamento ou de acompanhamento de exames, e você se conecta rapidamente. E isso economiza muito tempo. Nunca será tão bom quanto uma consulta presencial, em que você pode fazer um exame físico se necessário. Mas juntos, estamos oferecendo uma consulta a uma pessoa que provavelmente não teria acesso a cuidados de saúde de forma alguma. É, melhor que nada, né? Sim, E como as pessoas têm acesso a isso? Elas podem entrar no seu site, sim. agendar, ligar, como é que faz? Se eles acessarem gilettehealth.com, podem agendar uma avaliação gratuita se estiverem realmente interessadas na clínica, e conversaremos com você. Muito legal. Que tipo de pessoa você trabalha especificamente? Que tipos de casos? Fazemos bastante coisa. Lidamos muito com patologia hormonal. Fazemos muita medicina da obesidade. Também lidamos muito com fertilidade. Eu diria que, realmente, fazemos um pouco de tudo. Claro. Mas Essas são mais suas especialidades, sim, né? diria que temos cerca de 55 a 60% de pacientes do sexo feminino. E o restante do sexo masculino. E, em geral, nos concentramos em pacientes adultos. Entendi, ok. Legal. Quero que as pessoas te sigam e confiram. O que mais a gente pode fazer para te apoiar hoje? Para onde a gente tem que enviar as pessoas além do seu site? Redes sociais e clínica, tem mais algo? Temos um canal no YouTube novinho em folha. É Legal. o Gillette Health. Nos aprofundamos muito na toca do coelho de muitos nichos de saúde. Geralmente, a cada 2 vídeos, temos um que é extremamente técnico e o outro mais Ok. direcionado ao público leigo. Legal, muito bom. A gente vai te acompanhar no Instagram, no YouTube, no seu website. Vamos deixar tudo aqui disponível. Isso é bem inspirador. Quero te agradecer, Caio, pelo seu comprometimento com isso. Você é jovem, parece que está se dedicando bastante a isso desde a adolescência para como otimizar a saúde humana e os hormônios também e todas essas coisas. Ao mergulhar nas pesquisas do jeito que faz, você estuda muito ao praticar com pessoas de formas consistentes para que você possa ver resultados que estão funcionando e melhorar isso. E agora compartilhar isso publicamente online com as pessoas é inspirador pra caramba. Eu te parabenizo por esse dom e por ajudar a curar a saúde física das pessoas também. Isso é muito legal. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, é as 3 verdades. Imagine que é o seu último dia na Terra, daqui a muitos anos. Você viveu a vida perfeita, mas por algum motivo você tem que levar o seu trabalho com você. Sua escrita, ensinamentos, conteúdo, vídeos, YouTube, todas as coisas vão com você para outro lugar. Vai contigo. Mas você pode deixar 3 lições para o mundo e isso é tudo que a gente ia ter para se lembrar de você. 3 verdades. Quais seriam essas 3 verdades para você? Essas 3 provavelmente seriam mais práticas do que metafísicas. Mas Ok. eu diria que cada corpo humano é uma máquina. Então, assim como você testa um carro que sai da linha de produção e o conecta ao computador para avaliar todos os diferentes indicadores, quando você é idealmente jovem, mas se você ainda não fez isso, faça agora um painel laboratorial de base com tudo, não apenas hormônios, mas também todos os seus marcadores lipídicos, cardiovasculares e inflamatórios. Ok, essa é uma. E a segunda é conhecer o seu grupo, ou saber quem é o seu grupo principal, seja sua família, seus amigos íntimos, talvez até mesmo seu médico esteja envolvido. Talvez não esteja, não importa muito. Mas descubra qual é o seu grupo interno e encontre um propósito ou uma razão para viver nessa hierarquia das necessidades de Maslow, aquela que falamos antes. E a terceira é simplesmente não ter medo de falar sobre as coisas. Uma das coisas que tem sido popularizada recentemente é a saúde sexual. E agora, os homens não têm mais tanta vergonha de falar, até mesmo sobre a otimização da sua saúde sexual ou sobre problemas de saúde sexual. A saúde mental também foi popularizada. Agora é perfeitamente normal falar sobre problemas de saúde mental, e isso é maravilhoso. E espero que a saúde hormonal também siga o mesmo caminho. Não tenha medo de falar sobre isso. E também, não tenha medo de falar sobre a sua espiritualidade ou outros tópicos tabus. Uma conversa só trará sinergia e benefício para ambas as partes. Adorei isso. São ótimas, Caio. Última pergunta, qual a sua definição de grandeza?
A definição de grandeza é alcançar algo do qual você se orgulhe muito. Então, talvez seja diferente para cada pessoa, mas é alcançar algo que você olharia para trás e não se arrependeria. O que é algo que você se orgulharia alcançar? Acho que me orgulho de poder compartilhar os meus pensamentos. Isso sou eu. Não estou interpretando um personagem. Tenho orgulho de poder participar de um podcast como esse e dizer, bom, sou médico e estou disposto a testar os seus hormônios. E as pessoas deveriam fazer isso com mais frequência. 2, eu sou cristão. 3, eu tenho uma família. Sou um típico habitante do Kansas. E vou para lugares como esse para fazer esses podcasts. E sou apenas eu. E é porque eu estou disposto a dizer o que eu aprendi. Eu realmente gosto disso. E a única razão pela qual estou fazendo isso é para ajudar as pessoas. Tenho orgulho disso. Adorei isso, cara. Caio, muito obrigado, te agradeço. Obrigado. Obrigado, irmão. Isso, sua capacidade de sobrevivência para quase todas as lesões e doenças será baseada no fato de que você sobreviverá melhor quanto mais massa muscular você tiver. É importante ter mais músculos ou é a qualidade desses músculos